e é alguém que eu aprendi a amar, a admirar. Para quem não sabe, ele é psicólogo, então assim, além dele ser meu líder, ele é meu psicólogo, eu não pago nada, consulta é gratuita. Queria que ele viesse aqui. Queria também que você estendesse suas mãos para cá. Abra o seu coração, o Senhor deseja falar com você. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela vida do Alexandre. Obrigado por aquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida dele. Nós entregamos a vida dele nesse momento ao Senhor. Pedimos que o Senhor flua nesse lugar e fale aos nossos corações. Tudo aquilo que é distração, nós deixamos lá fora. Pedimos apenas que o seu Espírito, o Espírito Santo, ele flua nesse lugar e flua com liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor. Graças a paz, boa noite. Meu nome é Alexandre, é um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, em mais um Haja, e o primeiro desse ano. Quem está animado por esse ano, 2023? Glória a Deus. Eu trouxe um tema, já tá ok? O tema de hoje é: o tempo é valioso. Não somente valioso, mas muito valioso. E o que seria o tempo? Você consegue definir o tempo? É até mesmo difícil defini-lo. E ele é dividido em 3 partes: o passado, o presente e o futuro. E é claro, óbvio, estamos no presente. E essa palavra veio para mim durante uma célula nessa semana. Veio uma frase, e dessa frase eu destrinchei mais e mais. Muitas das vezes falamos sobre esperar o tempo de Deus. Eu estou esperando o tempo de Deus para eu namorar, estou esperando o tempo de Deus para eu entrar na faculdade, estou esperando o tempo de Deus para ser um líder de célula, enfim, para muitas coisas. Não é verdade? Acredito que muitos aqui estão esperando de Deus, o tempo de Deus para alguma coisa. Mas pouco é falado de quando esse tempo de Deus passa e acaba ficando para trás. Foi justamente sobre isso a frase que veio para mim nessa semana, que foi assim: quando escolhemos o que é momentâneo, ou então escolhas desse mundo que não são da vontade de Deus, muitas das vezes temos uma oportunidade, tínhamos a oportunidade de conquistar coisas de Deus, mas aquela oportunidade acaba passando e muitas vezes também não dá mais para voltar atrás. Muitas das vezes não temos uma nova chance para reconquistar aquilo novamente. Então é isso. Deus dá a oportunidade para cada um de nós. E essa oportunidade pode também ser chamada de tempo. E a cada dia você tem 24 horas. E o que você faz dessas 24 horas? Você gasta aleatoriamente ou você investe na sua vida? O tempo que você investe é um investimento na sua vida. E o tempo que você acaba gastando de qualquer jeito, de maneira fútil, você também está gastando a sua vida. E você só tem uma. Eu também só tenho uma. Mas como estamos vivendo esse tempo? E o tempo está passando. Ele não para. Karine, abra o PowerPoint fora do aplicativo e depois abra dentro do programa.
E é isso. Abra aí em Eclesiastes 3:1. Vamos ver o que é que fala. Eclesiastes 3:1. Amém? É uma das partes mais conhecidas de Eclesiastes. Porém, eu não sei decorada. Eu vou ler aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para tudo, propósito debaixo dos céus. Para todo propósito debaixo dos céus. Então é isso. Há o tempo determinado para o Mateus fazer tal coisa na vida dele. Está escrito. Ah não, isso é mentira, porque ele tem uma longa vida. A qualquer momento da vida ele pode fazer aquilo. Não. Não é assim que funciona. O tempo não está no nosso controle. Só Deus tem o controle do tempo. E o tempo não afeta Deus. Deus está além do tempo. Mas nós somos limitados ao tempo. E aquilo que eu poderia fazer na infância, se eu não tiver feito, já passou a oportunidade. Aquilo que eu poderia fazer de melhor para mim na adolescência, se eu não tiver feito, já era, não tem como voltar atrás. E aquilo que eu posso fazer hoje, com 24 anos, eu tenho menos de 12 meses para fazer. Porque depois eu já vou ter 25 e assim por diante. Então há um tempo determinado para cada coisa. E há um tempo para se viver aqui na terra. E se você não colocar a mão na massa, se você não investir bem e aproveitar, viver, esse tempo vai passar. E se você utilizar esse tempo longe de Deus, Alexandre, eu sou jovem, eu vou aproveitar a adolescência, a juventude, minha vida adulta, e quando eu tiver idoso, aí eu aceito Jesus. Mas quem te garante que você vai ter essa oportunidade, que você vai ter esse tempo lá na frente? Como eu falei, só Deus está acima do tempo. E muitas das vezes, mesmo chegando na fase idosa, pode passar a imagem do slide. Pode acontecer uma situação de você ser um idoso cheio de arrependimentos. E o arrependimento vai trazer de volta essa oportunidade de reviver o passado de uma maneira mais valiosa. Pode passar mais uma vez. Não. O arrependimento não faz a gente voltar atrás. Então você pode sim ser um idoso que aceita Jesus, ok. Depois de ter aproveitado bastante o mundo. Mas e a sua consciência? E a sua história? E as oportunidades de ter uma vida bem vivida ao lado de Jesus? Muitos idosos olham para trás e se arrependem de não ter amado de verdade, de não ter cultivado boas amizades, de não ter tratado bem os filhos. Eu atendi uma paciente nessa semana que eu perguntei para ela, já estamos na 8ª sessão, já sabia como era o relacionamento com o pai, mas eu perguntei: me diga, se você vê o seu pai na rua, em um restaurante, o que você faria? Ela me falou: eu iria para outro restaurante, ou iria para outro lado da rua, iria fugir de alguma maneira. E eu perguntei: e teu pai falaria contigo? Não, ele também não. Eu conheço ele também. Então tem muitos idosos que, por exemplo, olhando essa imagem, esse é um cara inocente, eu não sei, né?
Mas, quando a gente olha para um idoso, a gente pensa assim, ô peninha, vamos amá-lo, vamos cuidá-lo. Com certeza foi uma boa pessoa, mas nem sempre. Nem sempre foi um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, um bom filho, e assim por diante. Inclusive, nem sempre um bom filho de Deus também. Outra situação, no outro slide, é o seguinte, de não conseguir chegar nessa fase idosa e acabar se perdendo na adolescência, contraindo doenças, DSTs, ou até mesmo a morte em acidente ou de outra forma, e acabar perdendo a oportunidade de aceitar Jesus ou de viver uma vida boa, tranquila, com paz e as promessas de Deus aqui na terra. Então, por isso, o segredo, a chave de hoje é o seguinte: o tempo ele é muito valioso e o melhor tempo é o agora. Estamos no começo de 2023, não espere, acaba 2023 porque esse ano não é o ano ainda, eu não estou sentindo. Mas em 2030, quando eu tiver com 32 anos, 35 anos, aí eu vou estar mais maduro e assim eu vou viver melhor. É uma tolice pensar assim, procrastinar a sua felicidade, procrastinar uma vida melhor, procrastinar ser uma pessoa melhor, por acreditar que o hoje não dá para ser bem vivido. Na próxima imagem, tem o seguinte: 3 idosos. O primeiro fala assim, eu sonhava ser um pescador. O segundo fala, eu sonhava visitar um jardim ecológico. A terceira escreveu o seguinte, eu sonhava publicar um livro de poesia. Eu espero que mesmo na melhor idade, idoso, eles tenham conquistado isso. Mas muitos chegam nessa idade, muitas das vezes não tem mais como realizar os sonhos da adolescência, da fase adulta. Muitos porque focaram muito no trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu não posso tirar férias, eu tenho que trabalhar, não posso cuidar da família, não posso dar atenção. Eu tenho que trabalhar, eu não posso gastar tempo com os meus sonhos e acaba procrastinando, esse ano não dá, quem sabe no outro. Chega na fase idosa e olha para trás e fala, eu sonhava, eu queria, meu sonho era fazer aquilo. E olha para o presente, na fase idosa, e vê que não é mais capaz. Inclusive, teve outra imagem de uma mulher que falou assim, eu queria ter saúde para conseguir andar para casa. Alguma coisa assim desse tipo. Pode passar. Outra coisa, Noé, essa história, acredito que todos conhecem, não precisa nem ler. Noé, por muitos anos, comunicou ao povo, olha, recebi uma missão de Deus, vai vir um dilúvio, eu vou criar uma arca, venham, ajudem, ou vamos nos preparar para isso, para esse dilúvio, e todo mundo tirava sarro, e enfim. E chegou o dia do dilúvio, os animais já estavam na arca e a porta tinha que ser trancada, até mesmo para a própria segurança de quem já estava dentro. E todo mundo lembrou, depois de anos e anos, rapaz, pois não era que era verdade? Vou lá, quem sabe ainda tem uma oportunidade de entrar. Mas não, não dava mais, que pena. E foram mortos pelo dilúvio, perderam tudo. É isso. E a Bíblia diz, inclusive, que a vinda de Jesus será como no tempo de Noé, que muitos, agora hoje em dia muitos avisanos, né?
antes era só Noé. Avisa, a pessoa não acredita, mas vai chegar o dia e muitos vou na igreja, quem sabe ainda eu tenho oportunidade. Não dá mais tempo. Vou visitar o irmão Marcelo para ele orar, para aceitar Jesus. Vai ter subido. E assim por diante. O melhor tempo é o agora. E eu pergunto a você, o que você está procrastinando na sua vida e deixando para depois, e não vive o agora? Inclusive eu falei para os meninos, essa Bíblia aqui é minha xodó. E eu tinha o sonho de comprar uma King James. Aí na compra, eu ia comprar um suplemento de academia. Na hora da compra, aí veio assim, tipo, Deus falando, esse dinheiro daria certinho para comprar aquela Bíblia. Aí eu fiquei assim, não é que é mesmo? E eu procrastinando tempos e tempos. Não, é porque eu já tenho a minha. Não, essa linguagem que eu tenho, eu já sei até decorado algumas coisas. Deixa para depois. E por muito tempo eu fiquei assim. E nesse dia eu comprei. E não me arrependo, nada. Eu apenas perdi tempo de não ter comprado antes. Então o que você está procrastinando na sua vida espiritual? É a leitura da Bíblia? É a oração, o devocional? É um jejum que você quer começar? Eu quero começar, mas para que começar? Eu vou esperar a igreja começar aí eu entro nesse jejum. Para que eu vou orar em casa? Vou esperar sábado para orar. Aproveite o agora, aproveite o melhor tempo. Mais uma imagem para a gente refletir no tempo que se passou, na oportunidade que não dá mais para voltar atrás. Na crucificação de Jesus tinha 2 ladrões, um de cada lado. Um deles reconheceu que o que fizeram com Jesus era uma maldade muito grande, que ele não merecia. Inclusive, falou, com Jesus, ficava conversando sobre isso. Já o outro ficava zombando de Jesus. Tu que é o rei dos judeus, o Messias, sai dessa cruz. Sai, salva nós aqui então. Então mentiroso e assim por diante. Um deles ganhou a salvação. E o outro, além de morrer na cruz, ainda foi condenado à pior morte, que é a morte eterna, sem Jesus. No dia seguinte, o outro que falou mal de Jesus poderia voltar atrás? Não. Como? Não tem como. Muitas das vezes é assim a vida. Você só tem uma oportunidade. Às vezes você só tem uma oportunidade de criar uma amizade. Você só tem uma amizade só tem uma oportunidade de uma vaga de emprego. Só tem uma oportunidade de pregar para uma pessoa antes de ela morrer. E assim por diante. Muitas das vezes é só uma. E muitas das vezes o tempo passa. A oportunidade passa. Abre isso a Bíblia. Isaías 55, 6. E é isso, nessa imagem, vemos que o tempo é oportunidade. E é algo muito valioso. Inclusive, com o passar dos dias, tem gente que fala assim, mais um dia. Tem outros que falam, menos um dia. Mas, enfim. Eu não quero, gente, ser pessimista com vocês. Fazer vocês ficarem tristes. Não, muito pelo contrário.
quero fazer vocês refletirem sobre isso, assim como eu também refleti nessa semana. Geralmente no começo do ano, pensamos bastante o que precisamos mudar nesse ano, o que vai ser de mim, e assim por diante. Isaías 55, 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. E é isso. Não temos a garantia do amanhã e não podemos voltar atrás. Então o tempo que temos é o agora, é o hoje. Você já agradeceu a Deus por hoje? Você já agradeceu a Deus pela comida de hoje? Ou por estar aqui hoje? O segredo da felicidade, inclusive, um dos segredos, tem vários, é viver o aqui e agora. Por que que muitas pessoas são ansiosas hoje em dia? Que se preocupam muito com o amanhã. Ou tem muita culpa do passado. Muitos se perguntam: e amanhã? O que vai ser? O que será que aquela pessoa está pensando de mim? E tem muito e se isso acontecer, e se aquilo deixar de acontecer, e acaba não vivendo um aqui e agora, não acaba aproveitando o momento presente, está sempre no depois. Chegou na igreja, mas eu estou na igreja, mas a minha mente já precisa focar no que eu vou fazer depois da igreja. Quando estiver no lanche, você já foca no que vai fazer quando chegar em casa. E quando chegar em casa, você já foca no que vai fazer amanhã de manhã. E está sempre no depois, e tentando adivinhar o que a outra pessoa está pensando de você, tentando adivinhar o futuro, e nunca aproveitando um aqui e agora. Isso gera uma ansiedade enorme. Então, esse versículo fala de aproveitar o agora, de clamar o agora. Inclusive tem um salmo que fala de adorar, aclamar o Senhor a todo momento, agora, onde estiver. Marcos 1:15. O tempo é chegado, diz ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então é isso. Jesus não pregava falando assim: no futuro vocês vão se arrepender, vocês vão se corrigir, vocês terão uma nova vida. Não. É o agora, o tempo chegou, meu filho. O reino de Deus chegou. Então o reino é o agora, é no agora. Ah, mas por que eles se arrependeram se Jesus nem voltou ainda? Oxe, é o tempo que eles tinham, eles já morreram. Todos os que ouviram Jesus naquele tempo morreram. Porque Jesus insistia que eles precisavam, no tempo deles, fazer o que era certo. E agora eu insisto para vocês fazerem no aqui e agora. Na oportunidade de vocês. A oportunidade deles se passaram. Há 200 anos atrás, ninguém que está vivo hoje vivia. Eram apenas pessoas diferentes. Para pensar nisso? Totalmente pessoas diferentes, inclusive parentes de vocês, que vocês nem conhecem, provavelmente não vão conhecer, mas foi o tempo deles. Foi o tempo. Agora é o nosso tempo. E daqui 200 anos, se Jesus não voltar, muitos de nós não seremos mais lembrados, nem mesmo pelos nossos bisnetos e tataranetos e assim por diante. Nosso tempo se passou, mas com certeza Jesus não vai nos esquecer. Com certeza o seu nome escrito no livro da vida não vai se apagar. E isso é o que importa. Mesmo que a gente não conquiste fama e nosso nome fique escrito na história, marcado, como por exemplo o nome do Pelé, mas se a gente tiver o nosso nome escrito no livro da vida, é o que importa. E a oportunidade que temos é o agora. Inclusive, a oportunidade de aproveitar
as pessoas que estão ao nosso lado no agora. Não temos também o controle disso, de quanto tempo teremos essa pessoa ao nosso lado para a gente amar, para a gente cuidar, servir e assim por diante. Isso eu falo da família, falo de amigos, assim por diante. Pode passar a frase. Pois é, e eu não estou falando aqui que eu não sonho a longo prazo. Sonho a curto prazo, sonho que se realiza até 1 ano. Sonho a médio prazo, que se realiza até 5 anos. E a longo prazo até 10 anos. Não estou falando que é errado sonhar e planejar o futuro. Não. Sonhar a longo prazo não é pecado, mas até para realizar os seus sonhos a longo prazo, você precisa de metas que podem, inclusive, começar hoje. Você quer ler um livro, você quer ler 10 livros nesse ano. Você precisa começar, não é mesmo? Eu quero reformar o meu quarto. Em algum momento você precisa começar. Por que não começar hoje? Me lembro de um dia que eu mudei esse meu quarto. De madrugada eu mandei mensagem para o meu primo. Moço, estou pensando aqui em pintar meu quarto. Bora pintar hoje? No caso seria ao amanhecer. E ele, bora. Então veio aquela vontade. De manhã eu já comprei a tinta e passei não só amanhã, como imaginei, mas à tarde, até quase à noite pintando lá. Deu trabalho que só, mas foi bom. Até hoje tem a parte lá. E é isso. Até para realizar os sonhos que você tem a longo prazo, você precisa de metas. Metas é o quê? É os passo a passos que você vai fazendo até conquistar o seu sonho. Você quer construir uma casa. Uma das metas pode ser comprar o terreno. Ok, primeira meta realizada. Segunda meta, comprar os ferros. Ok, segunda meta realizada. E assim por diante os outros materiais, até contratar um pedreiro. Ou seja, para realizar um sonho você precisa de metas. E as metas podem sim começar hoje. Para pintar meu quarto, uma das metas era ter uma pessoa para me ajudar. Eu já conquistei logo de madrugada, para não perder tempo. De manhã outra meta era ter a tinta e os materiais. Já conquistei. E outra coisa era colocar a mão na massa. E também fiz. Tudo no mesmo dia e pronto. Mas algumas coisas podem sim ser ao longo de um processo. Não tem nenhum problema. Precisa também fazer tudo no hoje, né? Próxima frase. E é isso, pessoal. O tempo não para. Eu acho muito bonito você marcar um dia, fazer com que um dia seja marcante. Ou seja, esse dia vai ficar marcante para mim porque eu estou aqui ministrando. Mas também poderia ser marcante se eu estivesse aí ouvindo e anotando. Se eu estivesse aí registrando de alguma forma para relembrar isso outro dia. Ou então eu poderia marcar esse dia fazendo alguma coisa de especial pela tarde, como por exemplo passear, viajar. Ou seja, aproveitar a vida no hoje. E não apenas viver meses e meses. O que você fez em novembro? Qual foi o dia marcante de novembro? Cara, eu só assisti série, não teve nada assim de marcante. Só trabalhei normal. Só fiz tudo normal. Ou seja, não teve nada marcante. Uma das coisas belas da vida é marcar o dia, fazendo alguma aventura, fazendo algo bom para outras pessoas ou para você mesmo. E olha essa frase. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E
vivem como se nunca fosse morrer e morrem como nunca tivesse vivido. Ou seja, é o que eu falei, por que muitas pessoas estão ansiosas hoje em dia. Entra no Instagram, tem a pessoa com a melhor marca de roupa, e a pessoa já deseja, não, minha vida era feliz até eu ver essa publicação, agora já não é mais, porque eu preciso disso também para ser feliz. E assim vai gerando ansiedade, e assim também vai gerando aflição, tristeza para a vida. Quase finalizando já, Hebreus 3:13. Hebreus 3:13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Todos os dias, inclusive o hoje. Principalmente o hoje, né? Destaco aí bem. Hoje. Ou seja, viver bem o hoje e, além disso, ajudar, conscientizar os outros também a viverem bem o hoje, longe do pecado. E é justamente isso, o nosso tempo é curto. E a salvação tem que ser agora, não podemos adiá-la. Inclusive das pessoas que estão próximas da gente. Há quanto tempo você não convida aquele seu familiar, aquele seu amigo para ir na célula, na igreja? Há quanto tempo você não publica, por exemplo, algo que possa incentivar algo, um versículo, mandar uma mensagem, visitar para conversar e assim por diante? Então que seja um processo, a vida cristã seja diariamente, inclusive hoje. E é isso, a Bíblia nos ensina a usar o tempo de uma maneira boa e não negligente, não desperdiçando o tempo. Ela fala aí para todos os dias a gente viver como cristão, procurando fazer a vontade de Deus. Ah, Alexandre, mas beleza, mas como assim fazer a vontade de Deus? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus e qual é o tempo de Deus para eu realizar tal coisa? Algumas coisas são óbvias. Por exemplo, a salvação. Quando é que Deus quer que eu seja salvo? Agora. Quando é que Deus quer que eu busque Ele? Que eu seja uma pessoa melhor? Que eu comece a fazer devocional? Comece a respeitar o meu irmão, amar o meu irmão? Inclusive amar a mim mesmo? É óbvio também, é agora, é hoje. E saber o tempo de Deus para determinada coisa é dentro dessa intimidade. É dentro do óbvio que vai sair nas outras coisas mais abstratas, mais subjetivas. Porque Deus quer algumas coisas para mim, mas não necessariamente a mesma coisa Ele quer para o Vitor. Somos pessoas subjetivas. Temos a nossa própria identidade, nossa própria personalidade. Então, dentro do óbvio, a salvação para os dois. Ser uma pessoa melhor, agora, ok. Mas o subjetivo, ele vem dentro da intimidade, dentro das minhas orações, dentro dos meus discipulados, conselhos, orientações com os meus líderes, dentro do meu tempo investido com Deus, que vai surgindo, que Deus vai me dando uns insights, vai iluminando a minha mente e vai me levando para onde Ele quer. Mas se ao contrário disso, eu endureço o meu coração,
por conta do pecado, eu vou indo no caminho do pecado, me distanciando mais e mais da vontade de Deus, sabendo que aquilo não é a vontade de Deus, e vai mais fundo no pecado. Então, um dos segredos para saber a vontade de Deus é começar pelo óbvio, e dentro do óbvio vai sair aí coisas subjetivas para você também, claro. Pode até mesmo ser por meio de profecias, por meio de sonhos, revelações, e assim por diante. Deixa Deus trabalhar e falar com você. Deus fala comigo de uma maneira, mas Ele pode falar com você de outra forma. Eu nunca ouvi uma voz, ou um sonho, de uma luz assim muito forte, uma revelação. Não. Pode acontecer ainda? Pode, mas até agora Deus falou comigo de outras formas. E com o Mateus já pode ser de outra forma, com a Andressa também já pode ser de outra, e por aí vai. Crie intimidade com Jesus. Não espere sempre que o pastor chegue para você e fale: Mateus, meu filho, eu fiz o jejum de 40 dias por ti. Fui lá no monte 3 vezes por semana, li a Bíblia em 3 meses, e agora eu sei o que é que Deus quer para ti. Não espere que outra pessoa busque essa intimidade por você, porque aí vai ser fútil. Você não vai estar preparado para receber nem essas palavras, no caso. Gere a intimidade, dentro da intimidade. Inclusive, ter um tempo com Deus não é gastar tempo com Deus, é investimento. Gastar tempo é ir para a balada, porque aí você gasta o tempo e ainda gasta o dinheiro. E ainda, muitas das vezes, sai frustrado também, não ter um ficante, ou enfim, não ser feliz lá também. Mas vir à igreja, ler a Bíblia. Quem é que lê a Bíblia e se arrepende depois? Moça, li aqui um versículo, me arrependi demais. Li um capítulo, não. Ler a Bíblia é uma das coisas que quando termina, você fica satisfeito. Mas fazia 3 meses que eu não li a Bíblia, hoje eu li um versículo. A pessoa já fica assim: estou mais crente hoje do que ontem. Mas se lê um capítulo, se você orou 15 minutos, novo recorde do ano, a pessoa não se arrepende disso. Eu fiz um jejum hoje, quem é que vai se arrepender depois? Agora, nas coisas do mundo, é muito fácil se arrepender. Muito fácil. Então saiba que as coisas de Deus não é um gasto. Eu estou perdendo minha energia, eu estou gastando. Não, muito pelo contrário, é um investimento. Investimento para a sua vida, para o seu futuro e assim por diante. Abre em Mateus 6, 33. A gente finalizar. Inclusive, gente, esse é o meu versículo preferido. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Apesar de ser psicólogo, já tive meu processo também terapêutico. Mas esse foi um dos versículos que me ajudou bastante quando eu tinha crise de ansiedade. É o seguinte: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É justamente isso. Quando eu vivia ansioso, me preocupava muito. Muitas coisas no futuro. Muita pressão e tal. Estou saindo da adolescência, estou indo para a fase adulta. E, geralmente, entre os 17 até 21 anos, 22, até mais, muitas pessoas entram em crise de identidade
por sair da juventude e não se encaixar muito bem na fase adulta, não se sentir tão preparado, se sentir em dúvida do que vai ser, enfim, as cobranças das pessoas ao redor. E aí tem esse versículo: priorize as coisas de Deus, faça a vontade de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não viva sempre no depois, se preocupando com depois. Aproveite o agora, e nem sempre procrastinando. Aproveite a oportunidade. E a boa notícia é essa, que todos que estão me ouvindo, é um bom sinal de que você ainda tem a oportunidade, você ainda tem um tempo. Seja o tempo de se arrepender, seja o tempo de ser uma pessoa melhor, de tomar melhores atitudes, melhores pensamentos, tempo de realizar seus sonhos, e até mesmo um tempo de acreditar inclusive em você mesmo. Quem sabe tem aqui alguém nessa noite que tem baixa autoestima, não acredita no seu próprio potencial, vive se comparando com outras pessoas, e há muito tempo não acredita em si mesmo. Quem sabe, saindo desse culto, você volta a acreditar em você, volte a se amar e ter uma vida melhor. E é isso, essa é a boa notícia, que você ainda tem um tempo, você ainda tem a oportunidade. E que você saia daqui nessa noite, vendo o tempo não como algo fútil. O tempo existe para a gente saber se é de manhã, de tarde ou de noite. Não, é muito mais amplo do que isso. Veja ele como algo valioso. E não viva se garantindo que vai ter o amanhã. Amém? Eu termino com essa frase: onde você investe seu tempo, você investe sua vida. Então saiba disso, invista bem. Tem muita gente que conquista dinheiros e mais dinheiros e não consegue depois comprar saúde, comprar felicidade, ou até mesmo comprar mais tempo de vida. Então aproveite tudo que você tem hoje e seja grato, para a honra e glória do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Senhor. Que essa mensagem faça a gente refletir, inclusive eu. Ela veio para mim justamente porque era algo que eu precisava também refletir. Que o tempo é algo muito valioso, Senhor. O tempo é uma dádiva, é um presente que o Senhor nos dá a cada manhã. Queremos sair, Senhor Deus, desse lugar mais grato por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença, de respirar, de conviver, Senhor Deus, com nossos amigos, de termos, Senhor Deus, o dom da vida, Senhor, que é o Teu fôlego dentro de nós. Nosso nascimento, Senhor Deus, é um milagre. Poderia ser outra pessoa, poderia ser outro Alexandre, poderia ser outro Mateus, poderia ser outro Israel, outro Tiago, outra Laís. Mas é nós, Senhor Deus, que estamos aqui, Senhor. Muitos não têm essa oportunidade, Senhor Deus, por não estarem mais vivos. E outros, mesmo tendo, Senhor Deus, não aproveitam, infelizmente. Mas se cada um que está aqui, Senhor Deus, ouvindo essa mensagem, que venha sair daqui aproveitando melhor o tempo, Senhor Deus, aproveitando melhor a vida, no aqui e agora, Senhor, no que o Senhor pode fazer pela gente agora, e no que a gente pode fazer por Ti agora, Senhor, também.
que podemos fazer para o nosso próximo, para a nossa própria vida. Sabendo que sonhar a longo prazo não é problema, não é pecado. Mas até mesmo para realizar esse sonho nós precisamos de metas que podem sim começar hoje. Que a gente não venha perder a salvação, Senhor Deus, por coisas fúteis. E tudo é fútil aqui nessa terra, seja o que for, se comparado à salvação, se comparado à Tua presença, Senhor. Coloque, Senhor Deus, em nosso coração, em nossa mente, uma fome e sede, Senhor Deus, de não trocar nada por um tempo contigo, de não trocar nada, Senhor Deus, pela salvação, pela Tua presença, pois é o que mais vale, Senhor Deus. Que nosso tempo venha a ser bem vivido, Senhor. Quando chegarmos na fase adulta ou na fase de idoso, se chegar, que não tenha arrependimento, Senhor Deus, da vida, por ela ser bem vivida ao Teu lado, Senhor. Que a cada dia, que a cada oportunidade, Senhor Deus, seja marcada, quem sabe, por algo que o Senhor falou com a gente, por algo que o Senhor fez, por algum milagre, por uma revelação, mas que a gente não passe, Deus, por essa vida sem Te conhecer mais, que a gente não passe por essa vida sem ter experiências contigo, que não sejamos apenas ouvintes de revelações, ouvintes de milagres, mas que a gente viva o milagre, Senhor Deus. E isso acontece depois de vivermos o óbvio, que é viver intimidade contigo, Senhor. O subjetivo vem depois do óbvio, Senhor. As revelações, a intimidade vem depois do óbvio, que é aproximar de Ti, aceitar o Senhor na nossa vida. As portas vão se abrir depois disso, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, o começo e o fim da nossa vida, em todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Coloque em nossa mente, Senhor Deus, a imagem da pessoa que precisamos ir atrás, da pessoa que precisamos falar de Ti, Senhor Deus, para ela novamente. Quem sabe desistimos, Senhor Deus, dessa pessoa. Quem sabe tem alguém aqui que desistiu, Senhor Deus, de ler a Tua mensagem, de orar. Quem sabe alguém até mesmo está pensando em desistir da caminhada, Senhor, ou até mesmo da própria vida, Senhor. Não, mas que ao contrário disso, ela saia nessa noite, Senhor Deus, com esperança de que cada dia é uma oportunidade, é um dom, é um presente vindo de Ti, Senhor Deus, e que ela retribua vivendo para Ti também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a gente aproveite cada 24 horas, Senhor Deus, cada oportunidade, sem deixar de fazer o que é o certo, sem deixar de fazer o que é bom. E quando a gente pecar, que a gente volte, se arrepende, mas nunca se distancie de Ti, Senhor Deus. Nunca se distancie, Senhor Deus, das promessas que o Senhor tem para a gente. Porque se fizermos isso, com certeza o tempo vai passar, a oportunidade vai passar. E não é isso que queremos, Senhor. Senhor Deus, receber o agora como um presente, uma dádiva do Senhor, que inclusive o Senhor não garante que teremos amanhã. O Senhor fala para aproveitarmos o agora. Em nome de Jesus, meu Deus, é isso que te peço, também te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Palmas para Jesus.